Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Bom, gente, eu resolvi gravar esse vídeo para poder comentar um pouco sobre a nossa lista de questões de revisão para avaliação parcial agora da terceira etapa. Tranquilo? Vou disponibilizar esse vídeo para vocês e se acaso alguém tiver alguma dúvida específica, me procure, me mandem um e-mail ou me mandem uma mensagem lá no Instagram e a gente conversa sobre essas questões. Tudo bem? Então, vamos começar com a nossa lista de questões. Questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte: artérias são vasos sanguíneos que transportam sangue do coração para os tecidos, enquanto veias trazem o sangue para o coração. Admita, no entanto, que as artérias fossem definidas como vasos que transportassem sangue oxigenado e as veias, vasos que transportassem sangue desoxigenado ou sangue venoso, vamos dizer assim. Nesse caso, a artéria e a veia, que deveriam inverter suas denominações no ser humano, seriam, respectivamente, as conhecidas como artéria pulmonar e veia pulmonar. O porquê disso? Porque na maior parte das artérias, nós vamos ter sangue rico em oxigênio passando, com exceção da artéria pulmonar, onde nós vamos ter sangue rico em gás carbônico passando. E a mesma coisa acontece com a veia pulmonar. A maior parte das veias passa sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Porém, na veia pulmonar, o sangue vai para o pulmão e retorna para o coração através da veia pulmonar, porém é um sangue rico em oxigênio. Então, são os dois vasos que teriam o conceito diferente, né? Então, a resposta da questão 1 é a alternativa E, artéria pulmonar e veia pulmonar. Artéria pulmonar passa sangue venoso e veia pulmonar passa sangue arterial. Questão de número 2. No filme Viagem Insólita, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma nave submergível, que, juntamente com seu comandante, é miniaturizada. E, em vez de ser injetada em um coelho, como previsto, é acidentalmente injetada na corrente sanguínea de um dos protagonistas da história. Assim que chega a um dos vasos, o computador de bordo traça o trajeto da nave, da veia ilíaca à veia cava inferior, a aorta, chegando ao primeiro destino, a área de junção do nervo óptico ao globo ocular. Supondo que a nave acompanhe o fluxo da corrente sanguínea entre a veia cava inferior e a aorta, a nave deve percorrer o seguinte trajeto. Então, está falando aí que a nave, dentro do sistema circulatório dessa pessoa, chegou à veia cava e vai sair da veia cava até chegar na artéria aorta. E quer que a gente fale qual vai ser o caminho percorrido por essa nave. Então, vamos lá. Chegou pela veia cava inferior até o átrio direito. Do átrio direito, o sangue é bombeado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue é bombeado para os pulmões através da artéria pulmonar. Chega no pulmão, ocorre a hematose, o sangue volta novamente para o pulmão através das veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue é jogado para o ventrículo esquerdo e depois bombeado pela artéria aorta. Então, a resposta correta da questão número 2 seria a alternativa B. Átrio direito, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Tudo bem, galera? Passando para a próxima, questão de número 3. Uma das principais causas de morte no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares. Em relação a esse problema, podemos fazer as seguintes afirmações, exceto. O exceto está até em letra maiúscula, caixa alta. Foquem no exceto, para não marcar a resposta errada. Vamos lá. Alternativa A. Entre os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares estão o diabetes, os fatores nutricionais e a vida sedentária. Ok, certíssimo. Esses são todos fatores que influenciam diretamente no risco de doenças cardiovasculares. Alternativa B.
O uso de pílulas anticoncepcionais aumenta os riscos cardiovasculares, sobretudo em indivíduos com histórico familiar de doenças circulatórias. Também está certo. A gente tem um registro muito grande de doenças cardiovasculares associadas ao uso de pílulas anticoncepcionais. É óbvio que eu não estou generalizando. Se a mulher não possui históricos na família de doenças circulatórias, pode ser que o uso de anticoncepcional não interfira tanto assim na saúde do sistema cardiovascular. Mas em caso de mulheres que apresentam histórico familiar de doenças circulatórias, a gente vai ter que ver aí, junto do médico, né, a possibilidade de utilizar um medicamento anticoncepcional que não traga tanto risco assim à saúde do sistema circulatório. Mas, de qualquer forma, essa alternativa é verdadeira. Alternativa C. O fumo está altamente relacionado ao câncer de pulmão, de bexiga e risco de complicações cardiovasculares e vários outros problemas de saúde, como todo mundo já sabe. Então, de fato, o fumo ele está altamente relacionado a vários tipos de doença, principalmente pulmonar e no sistema cardiovascular. Então, a alternativa também é correta. Alternativa D, alimentação rica em gordura animal, tensão nervosa, né, no caso estresse, pressão alta, favorece o aparecimento de arteriosclerose ou arteriosclerose, né, que é aquele acúmulo de gordura dentro das artérias, que se caracteriza pela perda de elasticidade e formação de placas de gordura nas artérias. Essas placas de gordura são chamadas de ateromas. Sim, então, verdadeiro. De fato, uma alimentação rica em gordura animal aumenta a possibilidade da formação de ateromas dentro desses vasos e consequentemente, né, alteração da pressão arterial, risco de infarto, risco de acidente vascular encefálico. Aquilo, então, verdadeiro. E a única que restou foi a alternativa E. A obstrução brusca de uma artéria coronária causa o infarto do miocárdio. Beleza, até aqui tudo certo, verdadeiro. Provocando morte celular por falta de oxigênio. Ok, isso mesmo. O infarto é conceituado como morte de um tecido por falta de oxigenação. Mas, independente da extensão da lesão, as células cardíacas têm rápida regeneração, pois o sangue que passa pelo ventrículo garante nutrição dos tecidos cardíacos. Falso, isso não é verdadeiro. Primeiro, as células cardíacas não possuem capacidade de regeneração. Morreu, morreu. Morreu, acabou. Tranquilo? E outra, o sangue que passa dentro dos ventrículos não vai nutrir as células do coração. As células do coração vão ser nutridas pelas artérias coronárias. Então, se as artérias coronárias forem obstruídas, esse tecido vai sofrer um infarto porque não vai chegar nutrientes nem oxigênio lá. Tranquilo? Então, resposta da questão número 3, alternativa é. Passando para a próxima questão de número 4. Com relação à função de artérias e veias na circulação humana, analise a figura e as proposições a seguir. Então, aqui a gente tem a imagem do sistema circulatório, né, com algumas setinhas aí indicando a direção do fluxo sanguíneo, né, e aqui falando as estruturas dos átrios e dos ventrículos. Vamos lá. Esquema da circulação do sangue no corpo humano. Número 1, artérias pulmonares, representadas pelo número 1, cadê? Aqui, artéria pulmonar, levam aos pulmões o sangue vindo do corpo. Verdadeiro ou falso? Será? Vamos lá. Artérias pulmonares levam aos pulmões o sangue vindo do corpo. Sim, verdadeiro. Por quê? O sangue vem pelo corpo, chega no átrio direito, do átrio direito esse sangue é jogado para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele passa pelas artérias pulmonares em direção aos pulmões, onde vai ocorrer a hematose. Então, a proposição número 1 é verdadeira. Proposição número 2. Veias pulmonares, número 2. Então, seria essa daqui, veia pulmonar. Trazem para o coração sangue oxigenado nos pulmões. Corretíssimo, também verdadeira. Então, o sangue chegou aqui através das artérias pulmonares até o pulmão, houve a hematose, que é a troca de sangue, a troca de gases entre o sangue e os alvéolos pulmonares do pulmão, e o sangue, agora oxigenado, retorna ao coração através das veias pulmonares, caindo aqui no átrio esquerdo. Proposição número 3, artéria aorta. Número 3, artéria aorta, essa daqui.
leva o sangue oxigenado a todas as partes do coração. A todas as partes do coração, não, a todas as partes do corpo. Verdadeira também. Então, o sangue oxigenado veio aqui para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Do átrio esquerdo, ele é jogado para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo joga o sangue para todo o corpo, saindo pela artéria aorta. Então, verdadeira também. Proposição número 4. Veias cavas, número 4. Veias cavas, número 4. Aqui, ó, essa daqui. Trazem o sangue rico em gás carbônico do corpo ao coração. Exatamente. A veia cava pode ser dividida em veia cava superior e inferior. Ela está conectada aqui com o átrio direito. Então, onde vai chegar todo o sangue rico em gás carbônico do corpo. Ou seja, estão corretas, então, a alternativa 1, a alternativa 2 e a alternativa 3 e 4. Todas as alternativas estão corretas. Então, a resposta correta da questão 4, alternativa A. Continuando, questão de número 5. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Então, agora a gente já está focando no sistema nervoso. Qual desses comportamentos citados abaixo vai envolver um maior número de órgãos e de células do sistema nervoso? Vamos lá. Alternativa A, salivar ao sentir o aroma da comida gostosa. Sim, a gente vai ter ação de várias partes aí do sistema nervoso ao sentir o aroma de uma comida e a gente começar a salivar, né? O corpo meio que se preparando mesmo para o processo de ingestão de um alimento. Mas será que tem alguma outra atividade listada aí que vai envolver uma maior quantidade de órgãos? Vamos ver. B, levantar a perna quando o médico toca com martelo no joelho do paciente. Sim, está relacionado com o ato reflexo. Então, o médico bate com o martelo no joelho, os órgãos, os neurônios sensoriais vão pegar essa informação, vão chegar até a medula e a própria medula responde um estímulo nos neurônios motores que vão estimular a contração da musculatura e fazer o joelho movimentar. Beleza. Até agora, a quantidade de órgãos envolvidos vai ser basicamente a mesma. Piscar com aproximação brusca de um objeto. Também está relacionado com arco reflexo, né? É uma resposta nervosa instintiva, né? Você nem pensa para poder fazer. Seu corpo toma as rédeas do sistema do funcionamento e seu olho vai fechar como uma forma de proteção para que alguma coisa não bata no seu olho, né? Alternativa D, retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. Também está relacionado com ato reflexo, né? A medula emite uma resposta motora para você tirar a mão daquele objeto quente, para que você não queime, mas você não consegue fazer isso de forma racional, né? Você não pensa para fazer isso, seu corpo toma as iniciativas. E a alternativa é preencher uma ficha de identificação, que no caso vai ser a resposta correta. Por que isso? Para preencher uma ficha de identificação, vão ser envolvidos vários órgãos do sistema nervoso. Primeiro, sistema sentido da visão. Você vai ter que olhar a ficha e ler o que está escrito ali. Então, você precisa de ter uma boa visão para poder ler o que está naquela ficha. Segundo, você vai ler e vai ter que interpretar aquelas perguntas. Então, a parte consciente do seu sistema nervoso vai trabalhar bastante para identificar aquelas perguntas. E na hora de responder, você vai precisar da ação motora. Então, vai ter células motoras estimulando a musculatura do seu braço, por exemplo, da sua mão, para segurar uma caneta e preencher aquela ficha. Então, de todas as alternativas citadas aí, preencher uma ficha de identificação é a que vai envolver o maior número de órgãos do sistema nervoso. Tranquilo, galera? Questão 5, alternativa E. Próxima questão, questão de número 6. Os impulsos nervosos provenientes de fibras nervosas de certa divisão, no caso D1, do sistema nervoso autônomo, inibem os batimentos do coração humano através da liberação de um mediador químico, chamado aí de M, nas junções neuromusculares. Por outro lado, impulsos provenientes de fibras de outra divisão, no caso divisão D2, do mesmo sistema nervoso, acelera os batimentos cardíacos. Então, eu tenho uma que vai
diminuir os batimentos cardíacos através da liberação de um mediador M, e tem uma outra que vai acelerar os batimentos cardíacos. Então, como a gente poderia substituir D1, M e D2 pelos sistemas, né, pelas estruturas do sistema nervoso? Então, no texto, D1, D2 e M correspondem aos seguintes termos. D1 vai ser parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai inibir os batimentos do coração humano através da liberação de M, que seria acetilcolina, que é o principal hormônio relacionado com o funcionamento do sistema nervoso parasimpático. Por outro lado, uma outra fibra, né, uma outra divisão do sistema nervoso vai provocar a aceleração dos batimentos cardíacos, né, que seria D2. D2 seria sistema nervoso autônomo simpático. E o tipo de mediador químico produzido pelo sistema nervoso simpático é a noradrenalina ou norepinefrina. Tranquilo? Então, a resposta correta da questão número 6, alternativa D. D1 parasimpático, D2 simpático e M acetilcolina. Questão de número 7. O esquema dado representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de controle de coordenação motora e equilíbrio, controle da tireoide e controle dos ritmos cardíacos e respiratório são exercidas respectivamente por alternativa D, 5, 2 e 3. Vamos lá. 5 aqui está sendo representado pelo cerebelo. O cerebelo vai ser a estrutura responsável pela coordenação motora e pelo equilíbrio. Tranquilo? O controle da tireoide vai ser dado lá no hipotálamo, de número 2. O hipotálamo junto, o complexo hipotálamo-hipófise, né, vão ser responsáveis, então, por produzir substâncias que vão coordenar, né, o funcionamento da tireoide, principalmente o FSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. O controle do ritmo cardíaco e do ritmo respiratório vai ser representado por número 3, que é a ponte encefálica, que faz a comunicação entre o encéfalo e a medula espinhal. Tranquilo? Então, a resposta correta da questão 7 é a alternativa D. Questão de número 8. O esquema mostra algumas estruturas presentes na cabeça humana. Aí o que nós estamos vendo são estruturas relacionadas com o ouvido interno, né? A porção interna do ouvido. Então, aqui a gente tem a cóclea, os canais semicirculares, o nervo vestibular e o nervo coclear. O nervo cócleo-vestibular compõe-se de dois conjuntos de fibras nervosas. O nervo coclear, que conecta a cóclea ao encéfalo, cóclea é essa estrutura aqui, e o nervo vestibular, que conecta o sáculo e o trículo ao encéfalo, que são essas duas regiões dilatadas aqui em cima, assim, acima da cóclea. A lesão do nervo vestibular deverá causar perda de equilíbrio, ou seja, o nervo vestibular está associado aqui ao trículo e o sáculo e também aos canais semicirculares que vão estar relacionados com o equilíbrio. Já o nervo coclear associado à cóclea está relacionado com a audição. Então, dentro desse sistema do ouvido interno, nós vamos ter estruturas nervosas relacionadas com a audição, associadas com estruturas nervosas relacionadas ao equilíbrio. É por esse motivo que quando a gente roda muito no mesmo lugar por muito tempo, a gente fica tonto, a gente perde o equilíbrio, porque aqui dentro dos canais semicirculares tem um líquido, e esse líquido, a movimentação desse líquido estabelece o equilíbrio. Se a gente roda, a gente joga esse líquido todo para um lado só, e quando a gente para de rodar, a gente perde a referência de equilíbrio. Lesões no tímpano, né, que estaria mais ou menos aqui atrás, também podem interferir tanto a audição quanto o equilíbrio. Beleza? Uma outra coisa interessante, esses canais semicirculares também podem ser chamados de labirinto. E uma infecção, uma inflamação nesses canais semicirculares vão provocar também uma falta considerada de equilíbrio, um problema que a gente chama popularmente de labirintite.
Tranquilo? Então, a resposta correta da questão 8 é a alternativa B. Lesão no nervo vestibular vai trazer alteração no equilíbrio. Tranquilo? Questão de número 9. No citoplasma das hemácias, há um pigmento denominado hemoglobina, que contém ferro. Ela reage facilmente com o O2, formando um composto denominado de oxihemoglobina, conforme a reação de número 1. Essa reação é reversível, resultando a reação de número 2, como mostra o exemplo a seguir. Então, aqui eu tenho a reação de número 1, combinação de hemoglobina com oxigênio forma a oxihemoglobina. Quando eu quebro e tiro o oxigênio, eu formo oxigênio separado e hemoglobina. Embora o CO2, o dióxido de carbono, seja transportado em sua maior parte pelo plasma sanguíneo, ele também é transportado pelas hemácias. A reação com a hemoglobina resulta num composto denominado de carbohemoglobina, conforme reação 3. Essa reação também é reversível, resultando a reação de número 4, como mostra no exemplo a seguir. Então, a combinação aqui de hemoglobina com dióxido de carbono forma a carbohemoglobina, e quando eu quebro essa ligação, eu formo hemoglobina e carbono separado. A relação da hemoglobina com o oxigênio e com o CO2 é uma relação que nós chamamos de instável. O oxigênio tem uma grande facilidade de se soltar da hemoglobina, do mesmo jeito que o gás carbônico também tem uma facilidade de se soltar da hemoglobina, diante de uma alteração, de concentração desses gases. Porém, o monóxido de carbono, que é o CO, é um gás tóxico, O principal responsável por mortes em incêndios, mortes por intoxicação de fumaça em incêndios. O CO, o monóxido de carbono, ele cria uma relação com a hemoglobina que a gente chama de relação estável, ou seja, o monóxido de carbono se liga na hemoglobina, mas não forma uma reação reversível. Ele não consegue se desligar da hemoglobina mais. Dessa forma, essa hemoglobina fica impossibilitada de transportar oxigênio e gás carbônico. E aí se junta uma quantidade muito grande de monóxido de carbono no corpo da pessoa, ela vai sofrer uma intoxicação. As reações 1, 2, 3 e 4 ocorrem no organismo humano durante o processo de transporte de gases respiratórios pelo sangue. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, os locais do organismo em que ocorrem as reações mencionadas. Então, quero saber onde ocorre a reação número 1, número 2, número 3 e número 4. A resposta correta, alternativa B. Número 1 vai ser nos pulmões, o processo de hematose, onde o sangue passa, deixa gás carbônico, pega o oxigênio e forma a oxihemoglobina. Chegando no tecido, a gente vai ter a reação de número 2, onde a hemácia libera o oxigênio vai para o tecido e a hemácia fica sem nada. Mas logo em seguida ocorre a reação de número 3, onde o gás carbônico da célula agora se liga à hemácia. Essa hemácia vai percorrer todo o corpo até chegar no pulmão de novo, onde ocorre a reação de número 4, onde o gás carbônico da hemácia passa para o pulmão e logo em seguida acontece a reação número 1 novamente, formando oxihemoglobina. Tranquilo? Então, a resposta correta da questão 9 é a alternativa B. Prosseguindo, questão de número 10. O consumo de álcool afeta a coordenação motora e está associado ao aumento do número de acidentes nas estradas brasileiras. Além disso, a ingestão excessiva de álcool provoca no indivíduo a maior eliminação de urina. Por quê? Porque o álcool interfere o funcionamento do sistema nervoso central e, consequentemente, vai inibir a produção do hormônio antidiurético, o ADH, que é produzido lá pela hipófise e fica pelo hipotálamo e fica armazenado na hipófise, e a hipófise controla a secreção desse hormônio.
quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela vai afetar diretamente o funcionamento da produção desse hormônio. E aí ela vai ter uma maior eliminação de urina. Consequentemente, uma maior eliminação de água e depois essa pessoa vai sofrer um processo de desidratação, que a gente chama popularmente de ressaca, né? Então, a ressaca não é nada mais, nada menos do que efeitos de desidratação. Tranquilo? Então, a pessoa fica desidratada. Lembrando que o ADH também pode ser conhecido como vasopressina e é um hormônio que tem como objetivo controlar a quantidade de água no corpo e também influencia na pressão arterial. Questão de número 11. João, que era vegetariano, passou a consumir regularmente carne bovina. Exames médicos revelaram um aumento de ureia em seu organismo após a mudança de hábitos alimentar. A que se deveu a essa mudança, né? Essa mudança na concentração de ureia vai estar relacionada principalmente com o aumento da ingestão de proteínas. Ou seja, carne bovina é rica em proteínas. Proteínas são formadas por aminoácidos. E os aminoácidos, por sua vez, são compostos feitos com nitrogênio. Quando esses aminoácidos são metabolizados pelas células, eles produzem excretas, né, nitrogenadas, que vão ser filtradas lá pelo sistema excretor do João. Então, quando ele tinha uma alimentação vegetariana, o consumo de proteínas era menor e, consequentemente, a taxa de ureia era menor. A partir do momento que ele muda o hábito alimentar e começa a ingerir carne bovina, ele aumenta o consumo de proteína e de aminoácidos, consequentemente, e durante o metabolismo dessa substância, aumenta também a produção de compostos nitrogenados, que, como exemplo, a ureia. Então, por isso que vai ter um aumento de ureia no sangue do João. Tranquilo, galera? Prosseguindo, questão de número 12. A espécie humana possui diversas glândulas endócrinas, algumas responsáveis pela produção de mais de um tipo de hormônio, que, juntamente com o sistema nervoso, coordenam a atividade sincrônica e equilibrada de vários sistemas do corpo. A ocorrência de uma anormalidade nessas glândulas afeta sua atividade funcional. A figura ao lado mostra a localização de importantes glândulas endócrinas, que aparecem numeradas de 1 a 6. Nesse sentido, é incorreto, foquem no incorreto, afirmar que a ocorrência de uma anormalidade na glândula identificada pelo número. Aí a gente vai ter que descobrir qual o número. Então, aqui, ó, tem uma glândula, as glândulas são numeradas de 1 a 6. Número 1, ovários. Número 2, pâncreas. Número 3, glândulas suprarrenais. Número 3, né? Suprarrenais. Número 6, complexo hipotálamo hipófise. Número 5, glândula tireoide. Número 4, glândulas paratireoides. Então, a resposta correta vai ser a alternativa C. Uma alteração na glândula 3 pode inibir a produção de insulina e de glucagon pelo pâncreas. Tranquilo? Por quê? Existem substâncias produzidas aqui pelas glândulas suprarrenais que, então, ó, não, minto, porque a questão aqui é incorreto, né? Então, viu? Eu falei para vocês focarem no incorreto e eu mesmo não, não foquei. Vamos ver as alternativas, então. Número 1, pode afetar o desenvolvimento das características sexuais secundárias nos indivíduos do século feminino. Ou seja, se eu tiver uma alteração no funcionamento da glândula de número 1, que são os ovários, eu vou ter, vai afetar o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Ok, certíssimo. Se eu tiver alguma coisa que afete o funcionamento da glândula número 2, que é o pâncreas, pode levar ao descontrole do nível normal de glicose no sangue, mantido pela ação conjunta dos hormônios glucagon e insulina. Ótimo, excelente. É exatamente no pâncreas que nós vamos ter a produção desses dois hormônios que vão fazer o controle de glicose no sangue. Se ocorre uma alteração no funcionamento do pâncreas, consequentemente, eu vou ter uma alteração na produção desses dois hormônios e níveis anormais de açúcar no sangue. Número 4, alternativa D, né? A alteração na glândula 4 pode afetar o controle da concentração de cálcio no sangue.
Glândula número 4 são as glândulas paratireoides, que produzem calcitonina, que é um hormônio responsável por regular a concentração de cálcio no sangue. Então, de fato, se eu tiver uma alteração nas glândulas paratireoide, eu vou ter alteração também nos níveis de cálcio no sangue. E, por fim, a alteração na glândula número 5 pode retardar o crescimento dos ossos e causar debilidade mental. Glândula número 5, glândula tireoide, que está relacionado com a produção dos hormônios T3 e T4, que vão auxiliar aí no funcionamento metabólico. Então, de fato, alguma alteração na glândula número 5, na glândula tireoide, pode levar a um retardo do crescimento, né, e dos ossos de um indivíduo. E, por fim, a alternativa C, falando que alterações na glândula 3 pode inibir a produção de insulina e de glucagon pelo pâncreas. Não, a glândula número 3 são as glândulas suprarrenais, que vão estar relacionadas principalmente com a produção de adrenalina e noradrenalina. Não tem relação direta com a produção de insulina e glucagon no pâncreas, ok? Então, o exceto, né, dessa lista vai ser a alternativa C. Tranquilo, galera? Agora vamos partir então para as questões discursivas. Questão 13. Qual a função do fígado e do pâncreas no sistema digestório? Lembrando que o fígado e o pâncreas são órgãos ou glândulas acessórias do sistema digestório. Possuem outras funções em outros sistemas, mas também auxiliam no funcionamento do sistema digestório. A principal função do fígado, produção de bile, que vai ser armazenada e secretada pela vesícula biliar. Lembre-se sempre disso. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar só vai armazenar e controlar a secreção da bile, que vai auxiliar aí na emulsificação das gorduras, dos lipídios, né, que vão ser digeridos no intestino, no duodeno. E o pâncreas tem a função de produzir suco pancreático, que também vai auxiliar na digestão de algumas substâncias ali no duodeno. Lembrando que o pâncreas é uma glândula anfícrina, né, ou glândula mista. Tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Como nós estamos falando aqui do sistema digestório, o suco pancreático seria a produção exócrina do pâncreas. A produção endócrina do pâncreas é o glucagon e a insulina. Questão 14. O que é hematose, onde ela acontece e quais sistemas participam desse processo? Bom, a hematose é o processo de troca de gases que acontece entre o sangue e os alvéolos pulmonares, lá no pulmão. E vai ocorrer através da relação, né, íntima entre o sistema cardiovascular, ou circulatório, e o sistema respiratório. Então, é a associação entre os dois sistemas, respiratório e circulatório. Tranquilo? E por questão número 15. Como o nosso corpo percebe o paladar dos alimentos? Qual a importância evolutiva desse sentido e quais fatores podem interferir no paladar? Quando eu me refiro a paladar, estou falando da associação entre a gustação, células da nossa língua, nas papilas gustativas da nossa língua, que vão perceber o sabor do alimento, e associado com o sistema olfatório, os receptores olfativos na nossa cavidade nasal, que vão sentir o cheiro da comida. Então, o que a gente considera como sabor é a associação entre paladar e olfato. Tranquilo? A importância de sentir o sabor dos alimentos está evolutivamente, né, tem uma importância muito grande evolutivamente, porque faz com que os indivíduos consigam identificar aquilo que eles estão comendo. Pode identificar o tipo de alimento através do paladar, pode identificar quais nutrientes estão presentes naquele alimento através do paladar e também identificar se aquele alimento está bom para ser consumido. Se a gente vai comer um alimento que esteja estragado, né, esteja em processo de decomposição, ele vai ter um paladar ruim e isso avisa para a gente que não devemos comer aquele alimento. Então, essa vai ser a importância evolutiva desse sentido. E, por fim, fatores que vão interferir no paladar, principalmente o excesso da produção de muco na cavidade nasal, que vai fazer com que a gente tenha uma diminuição da nossa capacidade olfatória.
Se a gente diminui nossa capacidade olfatória, consequentemente, a gente vai sentir menos o paladar. Como exemplo disso, né? Quando a gente tem que tomar um remédio que é muito ruim, a gente costuma fechar as narinas e toma o remédio, porque como você fecha a narina e obstrui de certa forma, né, os receptores olfativos, a gente sente menos o sabor daquele remédio. Tranquilo? Então vai ser a associação do paladar com o olfato. Questão número 16. O que é bomba de sódio e potássio? Qual a relação desse tipo de transporte de íons com a transmissão de impulsos nervosos? A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte de substâncias através das membranas plasmáticas das células, né? Nesse caso, vai ser o transporte de sódio e de potássio, né? Um entra e o outro sai. Que mais que nós vamos observar aqui? Trata-se de um transporte ativo, ou seja, eu tenho gasto de energia para poder fazer esse transporte, então eu preciso de ATP, que é a molécula energética utilizada para abrir os canais na membrana plasmática, que faz com que ocorra o fluxo de sódio e de potássio, tanto para dentro quanto para fora da célula. E vai ser exatamente a ativação das bombas de sódio e potássio nas células nervosas que vão ser responsáveis, então, por transmitir o impulso nervoso, o impulso elétrico. Quando eu ativo a bomba de sódio e potássio, eu altero a carga elétrica da membrana plasmática da célula. Então, dessa forma, eu tenho uma condução desse impulso nervoso através da membrana para se comunicar com outra célula. Tranquilo? Questão número 17. Quais as diferenças, né? Tá? A diferença que são as diferenças estruturais e fisiológicas entre artérias e veias. Bom, primeiro, artérias são responsáveis por levar o sangue do coração até os tecidos. As veias são responsáveis por trazer o sangue dos tecidos do corpo até o coração. Tranquilo? Outra coisa, artérias possuem uma parede espessa e bem elástica e suportam uma alta pressão, porque o sangue sai do coração com uma grande pressão. Então, as artérias precisam suportar essa grande pressão. Não é à toa que em algumas regiões do nosso corpo a gente consegue sentir o que nós chamamos de pulso. Por exemplo, na região radial, assim, ou na região carotídea, aqui no pescoço, a gente encosta o dedo e sente nossas artérias pulsando. Elas pulsam de acordo com os batimentos cardíacos. As veias possuem paredes mais finas, não são tão elásticas assim como as artérias, não possuem essa alta capacidade de suportar pressão, porém, elas são dotadas de válvulas que têm como objetivo impedir o retorno desse sangue, fazendo com que o sangue flua sempre em direção ao coração. Então, essas seriam as principais diferenças fisiológicas entre artérias e veias. E, por fim, a última questão, questão número 18, qual a função do hormônio ADH, onde ele é sintetizado, qual a relação desse hormônio com o consumo de bebida alcoólica? A gente já falou um pouco sobre essas relações em algumas questões anteriores, né? Então, beleza. O hormônio ADH, também chamado de hormônio antidiurético ou de vasopressina, ele é sintetizado no hipotálamo e secretado pela hipófise, neurohipófise. A função do ADH é promover a reabsorção de água lá no ducto coletor do néfron, lá nos rins, fazendo com que o indivíduo elimine menos água na urina, né? Então, o ADH tem a função de controlar a quantidade de água no organismo do indivíduo. Uma outra função, né, associada a isso é o controle da pressão arterial. Então, se a pessoa está com uma pressão elevada, né, quanto mais água ela elimina na urina, ela diminui o volume sanguíneo e, consequentemente, diminui a pressão arterial. Não é à toa que muitos dos medicamentos utilizados no tratamento de hipertensão são medicamentos diuréticos, que estimulam a liberação de água, né, vão inibir a ação do ADH. A relação do ADH com o consumo de bebida alcoólica é a seguinte: o consumo de bebida alcoólica leva à alteração de funcionamento do sistema nervoso central.
dentre as estruturas que vão ser afetadas, o hipotálamo e a hipófise, que vão ser inibidos e vão começar a diminuir a produção e liberação de ADH. Dessa forma, não vai ocorrer a reabsorção de água lá no ducto coletor. Então, esse indivíduo vai eliminar um excesso, uma quantidade muito grande de água na urina. E, consequentemente, ele pode ter um quadro de desidratação depois de um tempo, né? Que é a famosa ressaca que a gente fala. Tranquilo, galera? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aí na resolução dessas questões. Se por algum motivo alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, me procurem, me mandem um e-mail ou me chamem lá no meu Instagram e a gente vai conversando direitinho. A prova está muito parecida com a revisão, então quem fizer uma boa revisão, né, se dedicar a responder as questões da revisão, eu garanto com certeza que vai fazer uma boa prova. Tudo bem? Então, um beijo para vocês e a gente se vê por aí. Até mais.